Fala pessoal, tudo certinho? Que alegria, que satisfação estar aqui para mais uma aula de processo penal. Essa aula, inclusive, que será também encaminhada para os nossos queridos amigos do grupo de WhatsApp, certo? Que pediu esse tema para mim. Também vai lá para o meu canal do YouTube, o Portal do Criminalista, também estará lá, e também para os alunos que são os alunos do curso do professor Adriano Cotti. Um dos temas mais importantes para a nossa prova é exatamente o tema de prisões. Então eu dividi esse tema em 3 blocos, para ficar bem elucidativo para vocês. Primeiro, eu vou falar da prisão em flagrante. Depois eu vou falar da prisão temporária. E por fim, eu vou falar da prisão preventiva, fazendo um comparativo com a prisão temporária. Vai ficar legal, né? Então vem comigo e vamos ver como vai funcionar essa bagaça aqui. Olha só, prisão em flagrante. Mas antes de falar da prisão em flagrante, a gente precisa saber o que é prisão, né? E é por isso que no item 1 aqui eu coloquei um conceito. Então o conceito de prisão, pessoal, mas ele é muito fácil. É muito fácil. Primeira coisa, temos que saber que prisão é a privação do quê? Parece que eu estou ouvindo a voz de vocês. É a privação da liberdade. Aqui está. Privação da liberdade. Ou seja, né, meus amiguinhos, do direito de ir e vir. Certo? Isso é a prisão, privação da liberdade. Mas por quê? Por que se priva-se a liberdade? Das duas, uma. Ou porque o camarada fez coisa feia, ato ilícito, aqui está, ou por ordem legal. Ato ilícito ou ordem legal. E aí é preciso que vocês lembrem que desde 1988 nós já não temos mais as famosas prisões para averiguação. Então a Constituição Federal deixou muito claro quais são as situações que é possível a prisão. E a Constituição fez isso em um artigo que provavelmente vocês tenham aí. Artigo 5º, inciso 61. Certo? Artigo 5º, inciso 61. E o que esse dispositivo diz? Ele diz uma coisa muito legal. Ele traz uma regra geral. Ele traz uma regra geral dizendo que uma pessoa só pode ser presa se um juiz ordenar. Você vai ver que no 561 fala lá, autoridade judiciária competente. Isso é regra geral. A regra geral é muito clara, meus amigos. Certo? Ninguém poderá ser preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Se tu pegou o 561, tu vai achar isso. Agora, tem exceção? Tem exceção. Basicamente, nós temos 2 exceções, certo? Em que se dispensa a ordem legal. Então, vamos botar aqui. Dispensabilidade da ordem legal. Nós temos 2 casos. O primeiro, conhecido já por vocês, bem conhecido, é a prisão em flagrante. Primeiro caso é esse, a prisão em flagrante. Tanto que o próprio 561 deixa isso muito bem claro para nós. E o segundo, né, pessoal, são os crimes militares. Mas quais crimes militares? Os chamados crimes militares próprios, que são aqueles
que a gente encontra exclusivamente no Código Penal Militar, como, por exemplo, revolta, motim e por aí vai, certo? Esses casos dispensam a ordem legal. Todos os outros têm que ter a ordem legal. Então, cuidado, mas muito cuidado em relação a esse ponto. Certinho, amigos? Dito isso, a gente vai para o ponto 2, que fala das espécies de prisão. E aí a gente tem doutrinadores bons, como o professor Norberto Avena, que está lá no conteúdo programático de vocês, na bibliografia, como nós temos também o clássico professor Fernando da Costa Tourinho Filho, e eles dividem a prisão em duas espécies. Eles dividem a prisão em prisão-pena, aqui está, e prisão sem pena, aqui está. Prisão-pena e prisão sem pena. Amiguinhos, qual é a diferença? A prisão-pena é aquela prisão que nós encontramos prevista no Código Penal. A prisão-pena é do Código Penal. É aquela que se aplica, certo? Quando o indivíduo comete um crime. É a pena do crime. Então, no homicídio, por exemplo, a prisão-pena é a reclusão de 6 a 20 anos. No furto, é a reclusão de 1 a 4. No estelionato, reclusão de 1 a 5. Isso é a prisão-pena. Qual é a grande finalidade dessa prisão? Punitiva. O grande objetivo, pessoal, é punir. Retributiva. Certo? Essa é a prisão-pena. Só que vocês têm que entender, esses nossos blocos não nos interessam a prisão-pena. Aliás, a prisão-pena é irrelevante para a nossa prova. Ela não cai na nossa prova. O que cai na nossa prova é essa aqui. É a prisão sem pena. É a prisão que nós encontramos dentro do CPP. É a prisão, meus amigos, que ocorre antes do trânsito em julgado de uma sentença condenatória. E aí a natureza, a finalidade não é punir, porque aqui vigora o quê? O princípio da presunção de inocência. Então aqui, pessoal, a finalidade é cautelar, ou seja, de preservação. Esse é o objetivo dessa modalidade, cautelar, preservação, certinho? Cuidem com isso também. E é exatamente essa modalidade que nos interessa. O fato é que, fora prisão em flagrante, fora prisão de crimes militares próprios, é preciso um mandado de prisão. Isso vocês sabem. E o que vocês também já sabem é quem expede. Pode um delegado expedir mandado de prisão? Não. Pode o MP expedir um mandado de prisão? Não. Pode a Dona Maria da padaria expedir um mandado de prisão? Não. Somente quem expede mandado de prisão? O homem do jaleco preto. Só pode ser o juiz. Só o juiz pode expedir mandado de prisão, sendo vedado às autoridades administrativas fazê-lo. Então, cuidem em relação a isso, certo? Muito cuidado. O fato, pessoal, é que o mandado de prisão não pode ser feito de qualquer maneira, de qualquer forma. O mandado de prisão tem requisitos que precisam estar presentes, certo? Claro, o que vocês têm que entender? Existe um modelo, requisitos que devem estar presentes em todo e qualquer mandado de prisão. Mas também existem alguns mandados de prisão que são mais específicos e aí exigem também outros requisitos. Por exemplo, se o juiz for expedir um mandado de prisão por um crime afiançável, o que tem que constar nesse mandado?
Não há dúvida, né, meus amiguinhos, que é o valor da fiança, para que o sujeito possa, então, efetuar o pagamento. Se não tiver o valor da fiança, esse mandado de prisão não tem valor nenhum. Então, cuidem, porque nós temos aqui requisitos do mandado de prisão, e requisitos muito importantes. Tanto que eu vou apagar esse item 4 e vou botar ele depois. Agora, eu vou usar esse espaço aqui do quadro exatamente para fazer a enumeração, que são os requisitos de qualquer mandado de prisão. Qualquer um tem que ter, certo? 1. Ó que legal. Lavratura do escrivão. Tá aqui o primeiro. Lavratura do escrivão. 2. Assinatura do juiz. Aqui está. Tem mais? Tem. Designação da forma mais precisa possível da pessoa a ser presa. 4. Infração penal que motivou a prisão. Esse é o 4. E 5. Indicação da pessoa que cumprirá a ordem. Aqui está. Vejam, 5 espécies. Espécies não pegou bem. 5 requisitos que todo mandado de prisão precisa ter. Lavratura do escrivão, assinatura do juiz, designação da forma mais precisa possível da pessoa a ser presa, infração penal que motivou a prisão e indicação da pessoa que cumprirá a ordem. Cuidado, mas muito cuidado que eu vou falar agora. Esses requisitos são obrigatórios. Se eles são obrigatórios, e eu até vou botar aqui do lado esquerdo, ó. Se eles são obrigatórios, meus amigos, isso quer dizer que a falta de qualquer um deles gera não um mandado de prisão nulo, mas gera um ato fazer mais bonitinho, né? Um ato inexistente. Ou seja, é como se não existisse mandado de prisão. E aí, pessoal, vocês espertos já como estão, o que acontece se for feita uma prisão sem mandado? Qual é o crime que nós temos? Nós vamos ter, então, abuso de autoridade. Abuso de autoridade. E responderá pelo abuso de autoridade tanto quem executou esse mandado inexistente,
como aquele que também determinou a prisão, tanto o juiz quanto a autoridade que executou a ordem. Responde os dois. Cuidem com isso, então, e o grau de importância que isso tem, certo? E aí, claro, lembrem que agora nós temos o item 4. O item 4 que fala do quê, meus amiguinhos? O item 4 que fala das prisões processuais, certo? Prisões processuais, essas prisões sem pena, que ocorrem antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Não é isso? Muito bem. O que eu quero que vocês tenham em mente? O que eu quero que vocês lembrem? Lembrem, pessoal, que essas prisões, elas não ferem o princípio da presunção de inocência, porque elas existem por necessidade, por preservação, ora por preservação da sociedade, ora por preservação do próprio processo. E essas prisões processuais, elas também podem ser chamadas de quê? Elas também são chamadas de provisórias. São sinônimos, e elas também podem ser chamadas de cautelares. Aqui está, certo? Provisórias e cautelares. Compreenderam isso? Isso é o nosso assunto a partir de agora. Só que o que eu vou fazer, pessoal? Eu mudei um pouquinho agora a minha estratégia. Eu vou encerrar o bloco aqui. Isso aqui ficou como uma introdução ao tema de prisões, para que a gente possa se situar. No próximo bloco, eu já vou falar da primeira prisão processual, que é a prisão em flagrante, certo? E no outro bloco, eu vou trabalhar em conjunto a temporária e a preventiva. Eu acho que assim vai ficar bem legal e eu acho que vocês também vão gostar bastante, porque nós vamos aqui pegar questões certinho, nós vamos dar no olho da minhoca, certo? Então, meus caros, eu já aguardo vocês no outro bloco ansiosamente. Anotem bem o que está aqui no quadro e a gente vai que vai. Abração, até mais, tchau, tchau.